porque mesmo em meio às férias legislativas, o Congresso já se mobiliza para analisar o veto de Lula ao PL da dosimetria. Além dessa proposta, os parlamentares terão outros 69 projetos barrados pelo presidente para deliberação. A ação do Congresso deve marcar uma nova etapa da crise com o governo, já que até o fim do ano passado, quase metade dos vetos do chefe do Executivo, desde o início da gestão, foram derrubados, parcialmente ou até rejeitados pelo plenário. Além da dosimetria, o aumento do fundo partidário e também o crescimento do número de deputados estão entre as principais pautas a serem debatidas nesse início de 2026. Vou começar com o Luiz Felipe Dávila. O Mota citou dessa questão fiscal, né? Mas é verdade, né? Há muita cobrança da oposição, evidentemente, até governistas em relação às finanças, mas ninguém abre mão das emendas, né, Dávila? É verdade. Aliás, precisava cortar drasticamente essas emendas. As emendas parlamentares representam mais de 20% do orçamento discricionário no Brasil, quando a média do mundo, inclusive nos Estados Unidos, é de 1%. É 1 contra 24% em relação às verbas discricionárias do orçamento. É um absurdo total. Precisa acabar com essa farra das emendas. Mas desses vetos, é óbvio que o Congresso vai se movimentar para derrubar o veto do presidente Lula ao PL da dosimetria. A PL da dosimetria, como nós já falamos várias vezes aqui nos Pingos nos Is, foi construído a 6 mãos ou até mais mãos, com o executivo, legislativo, judiciário, todo mundo entendendo que isso era uma forma de consertar pelo menos uma das injustiças cometidas, que foi o julgamento injusto de manifestantes e transformá-los em golpistas contra o Estado democrático e condená-los a 10, 15 ou mais anos de prisão, pessoas que eram cidadãos de bem, cidadãos que tinham, às vezes, um batom e uma bíblia, pegar mais de 15 anos de cadeia. É um absurdo total. Então, ele vem para consertar este problema. Então, este veto deve ser derrubado. Agora, os outros 2 vetos do presidente da República, nesses 69, mas principalmente são 2 vetos que você acabou de mencionar, Marcelo Matos. Eu, pela primeira vez, concordo com o presidente Lula. O Congresso tomara que não derrube o veto, que é o veto principalmente de aumentar o fundo partidário eleitoral, que é um absurdo gastar mais dinheiro nosso, pagador de imposto, financiando campanha eleitoral e partido político. E o outro é o veto, este outro absurdo do Congresso Nacional, que é aumentar o número de parlamentares. É uma vergonha. O Congresso tem que cumprir a Constituição. A Constituição diz que, uma vez foi estabelecido que houve mudança populacional nos estados, precisa redesenhar as cadeiras eleitorais. O que é redesenhar as cadeiras eleitorais? Alguns estados vão perder deputados, porque a sua população diminuiu, e outros estados que a população aumentou vão ganhar. Mas aí, na hora de cortar, não, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar as cadeiras, porque aí resolve o problema sem ter que cortar e prejudicar um dos estados. Isto aumenta ainda mais a distorção da representação. Por quê? Por exemplo, um estado que nem São Paulo tem um limite de deputados lá, de 80 deputados. O que vai acontecer? Aumentando dos demais estados com menor população, prejudica ainda mais São Paulo. Então, é uma vergonha esse projeto, é um projeto corporativista e eu espero que a pressão popular fará com que o Congresso, pelo menos, se recue nesta tentativa de aprovar esse absurdo, que é aumento de fundo eleitoral e aumento do número de deputados. Diego Tavares, na semana passada nós acompanhamos no dia 8 de janeiro, portanto, aquele ato com o presidente Lula, que foi considerado inclusive um ato político, não houve a presença dos presidentes da Câmara e do Senado e a promessa da oposição é reunir aí votos suficientes para passar na Câmara e no Senado. Você avalia que de fato há condições para isso ou será uma briga aí bastante aberta? Marcelo Matos, briga sempre mas eu acho que existe uma conformidade tão grande em todos os setores da política em relação à derrubada desse veto do PL da dosimetria, que é uma derrubada que será quase que natural, algo parte desse grande balé que foi dançado até aqui em relação a essa pauta. O Dávila disse muito bem
como vem dizendo ao longo das últimas edições, esse projeto de lei ele foi construído com um amplo diálogo com todos os integrantes da cúpula da República. Se isso é republicano ou não, eu deixo a avaliação para a nossa audiência, mas o fato é que o PL da dosimetria contou com a participação da direita, da esquerda, do centrão, do Supremo e até mesmo do próprio Poder Executivo. Seria uma forma de entrar em 2026, o ano eleitoral, tendo superado essa questão da trama golpista, tendo superado essa pauta que só faz acender a polarização e logo prejudica muitas alas da política brasileira e, na minha opinião, inclusive também prejudica um debate mais profundo sobre os problemas do país. Afinal de contas, quando nós debatemos a polarização política, o fascismo versus o comunismo, a extrema-direita versus a extrema-esquerda, nós nos perdemos nesse debate e acabamos não trazendo à tona os reais problemas, os reais muitos problemas que o nosso país enfrenta. Então, de certa forma, isso foi um jeito de deixar essa questão em 2025. Então, eu acho que já todos esperam que esse veto, de fato, será derrubado, inclusive o próprio presidente Lula. Eu tenho dito aqui, o presidente Lula faz muita questão de enfrentar Flávio Bolsonaro nas eleições de 2026, em que pese toda eleição tem o seu conteúdo aí de mistério, de imprevisibilidade, mas o fato é que a grande rejeição de Flávio Bolsonaro faz dele o opositor ideal para um candidato que também tem forte rejeição, que é o presidente Lula. Então, o PL da dosimetria seria uma concessão do governo ao bolsonarismo para que a candidatura de Flávio Bolsonaro ganhasse um pouco mais de musculatura, para que Flávio Bolsonaro não desanimasse da própria candidatura. Outras concessões ao bolsonarismo e à direita ainda serão feitas, acredito eu, até que, de fato, nós passemos pelo mês de março, pelo começo de abril, que é quando os governadores, outros pré-candidatos do campo da direita precisariam se desincompatibilizar para concorrer, e aí tendo sim a candidatura de Flávio Bolsonaro, a sua firmeza total, a sua certeza de ocorrência nas eleições, aí sim nós começaremos uma guerra de confronto mais direto entre os dois polos. Até lá, eu acho que algumas outras concessões serão feitas e o PL da dosimetria é uma delas. O Planalto está muito satisfeito com a derrubada desse veto para tentar garantir Flávio Bolsonaro nas urnas em outubro desse ano. Mota, faz parte então da própria estratégia do governo, foi lá, vetou, fez a cerimônia com caráter extremamente político e agora manter esse tema no início de 2026, esse ano eleitoral? Marcelo, eu confesso que não sei responder essa sua pergunta, porque às vezes eu não sei se é atrapalhada ou estratégia. É a mesma coisa que a gente pode dizer de movimentos de vários outros políticos, né? Que a gente olha e fala, ou isso foi uma coisa muito esperta ou foi uma atrapalhada enorme. Bom, eu estou no lado aqui discordante. Eu gostaria de dizer, primeiro, esse veto ao fundo partidário, isso é bobagem. As pessoas querem democracia de graça? Vocês querem a limitação do financiamento de campanhas exclusivamente pelo Estado e aí não querem que os políticos peçam cada vez mais dinheiro. Isso é uma incongruência, isso é inconsistente. Por que não, então, liberar o financiamento de campanha para quem quiser doar o quanto quiser? Tira essa responsabilidade do Estado. Em relação ao veto sobre o número de deputados, aumento do número de deputados, é evidente que isso é uma hipocrisia populista, porque o governo sabe que o veto será derrubado. É lógico, mas vamos fazer aqui um gesto hipócrita, porque com certeza o governo sabe e já combinou isso. Quanto à questão do PL da dosimetria, eu também vejo de uma forma diferente. Eu continuo tendo enorme dificuldade de passar por cima do fato de que esse projeto foi feito a 6 mãos ou 12 mãos, com participação de pessoas que não deveriam participar de um projeto de lei. Para mim, esse é um obstáculo intransponível. Então, eu vejo pouco futuro para o PL da dosimetria. Eu espero que eu esteja errado, porque há muitas pessoas que não deveriam estar presas e que estão, e que precisam ter a sua liberdade para ontem. Mas eu continuo pensando que você não conserta um erro grave como esse, passando por cima de convicções básicas,
como a de que os três poderes da República têm que ser separados e independentes. 18h27, vamos então ao break, o intervalo da rádio. Daqui a pouco toda a Rede Jovem Pan novamente conosco. Mas eu quero ouvir o Luiz Felipe Dávila. Dávila, como que você imagina então toda essa questão, essa discussão? Nós tínhamos o financiamento privado, depois houve uma mudança pelo Supremo Tribunal Federal. De fato, você então defendeu que não haja esse aumento do dinheiro público para as campanhas. Será que a gente vai conseguir reverter essa situação, trazer de novo a iniciativa privada e seus perigos, Dávila? Marcelo Matos, a pressão popular é sempre o melhor remédio para conter a insensatez do governo. A pressão popular pode fazer com que aconteça duas coisas: que vete, sim, este aumento absurdo. Imagina 5 bilhões de reais de quem paga imposto para financiar a campanha política. Isso é um absurdo. É a campanha mais cara do mundo, só perde para os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos é todo privado, não é público. Então tem que combater mesmo. Isso é um absurdo. E outra coisa, são 5 bilhões de reais que vai para a mão do presidente do partido, Marcelo Matos. E ele decide como vai gastar esse dinheiro na campanha. Não tem governança, transparência nenhuma. Se ele chegar a falar assim, eu quero eleger o Marcelo Matos deputado e eu vou dar 1 milhão para ele, e eu não gosto do Mota e eu vou dar 100 mil para ele, você não pode fazer nada. Pronto, simplesmente é assim. Então, olha só o montante de dinheiro público que você dá na mão de uma única pessoa, que é o presidente do partido, para decidir como ele vai usar na campanha eleitoral. Isso é um absurdo total. Então precisa aumentar o quê? Aumentar o financiamento privado, ou seja, tem que acabar com esse monopólio que é o Estado que financia a eleição e tem que deixar voltar a iniciativa privada a apoiar candidatos. A segunda coisa que nós temos de aprovar nessa pressão popular é o voto distrital. Aliás, uma matéria que o próprio presidente do PSD, Gilberto Kassab, em entrevista aqui à Jovem Pan, disse que é favorável. Isso reduziria muito o custo de campanha. Por quê? Imagina, se você vai ser candidato a deputado, Marcelo Matos, em vez de você procurar percorrer o estado inteiro caçando voto, você só vai disputar num único distrito. Isso derruba enormemente o custo de campanha política. Então a pressão popular pode sim ajudar a derrubar o veto e aprovar duas medidas importantes: a volta do financiamento privado de campanha e, principalmente, a aprovação do voto distrital. Uma medida moralizadora, vai aumentar o poder de fiscalização do eleitor sobre o seu representante e vai diminuir enormemente o custo de campanha. Diego Tavares, de fato, nós estamos aí com a internet, redes sociais hoje, o poder de comunicação é muito maior. Mas, de qualquer forma, se pegando um estado como São Paulo, é muito difícil, você procurar. Claro que seria o sonho ter voto em todo o estado, mas é complicado. Nós temos ali também as questões aí eleitorais, muitos deputados são de determinada região, representam a região. De qualquer forma, essa questão do voto distrital, muito se fala sobre isso, seria um avanço. O que você avalia em relação a isso? Uma forma também de o eleitor ele conseguir acompanhar também o trabalho daquele que venceu lá no distrito. Marcelo Matos, eu acho que são discussões que não tem como nós travarmos de forma separada. O voto distrital seria melhor para o Brasil? Acho que seria melhor para o Brasil se nós não tivéssemos, como o Dávila pontuou muito bem, esse altíssimo grau de discricionariedade na distribuição do fundo eleitoral na pessoa do presidente do partido, porque se você divide o Estado em distritos e dá para o presidente do partido todo esse poder de distribuir os recursos de campanha para os candidatos da chapa, você torna muito mais fácil que esse mesmo presidente aumente seus poderes, tenha um controle maior sobre quem será o vitorioso em cada distrito por intermédio da distribuição desses recursos. De fato, esse financiamento público de campanha que nós temos no Brasil é uma anomalia, é algo que desvirtua, evidentemente, todo o processo eleitoral. Eu tenho um exemplo emblemático, inclusive aqui da minha cidade, o PL aqui em São Bernardo do Campo distribuiu 100% do fundo eleitoral para um único candidato nas últimas eleições municipais. Tem um dado também das eleições de 2020, salvo engano, mais de 90% do fundo eleitoral para menos de 2% dos candidatos, ou seja, o modelo que nós temos de financiamento de campanha hoje é para que o cacique partidário
possa, de fato, escolher quem é a cabeça da sua chapa. É claro que nós temos, sim, um candidato ou outro que performa muito bem nas redes sociais, que tem o voto virtual, que é um voto que é muito eficiente hoje, um dos votos mais baratos que nós temos, que é conquistado pela via das redes sociais, pelas vias digitais, mas hoje ainda são exceção. A grande maioria dos candidatos, e a cada processo eleitoral nós temos muito candidatos, mesmo com a diminuição do número de vagas nas chapas, a maioria desses candidatos ainda optam pelos modelos tradicionais de campanha. É a contratação do cabo eleitoral, é muito impresso, é caminhão de som, enfim. Nós ainda temos muitos candidatos que fazem aquela campanha à moda antiga. E, de fato, enquanto nós não levarmos a democracia que nós queremos para o país para dentro das siglas partidárias, para que nós tenhamos, de fato, o poder dentro dos partidos distribuído também de forma equânime, tal como nós esperamos em uma democracia, dificilmente nós vamos ter um modelo virtuoso de processo eleitoral. E claro, o processo eleitoral ele sempre pode ser aprimorado, toda crítica às ferramentas do processo eleitoral são bem-vindas. Agora, o fato é que nós precisamos de disposição dos nossos políticos eleitos para que essas discussões sejam travadas e as coisas de fato mudem. Agora, o que nós temos hoje, infelizmente, são os mesmos políticos sendo eleitos a cada eleição e, por isso mesmo, eles perpetuam o exato modelo no qual nós nos encontramos. Então, a esperança para que isso seja de fato discutido e todas as alterações necessárias sejam feitas, infelizmente, é pouca. Estamos de volta para toda a rede Jovem Pan de rádio também. Nós estamos discutindo, na reabertura dos trabalhos legislativos em 2026. O presidente Lula vetou, portanto, então, a questão do fundo partidário e nós estamos analisando esse montante e também as suas consequências. Mota, para fechar com você sobre esse tema, o Diego até citou isso, Quer dizer, também o presidente do partido passa a ter muito poder porque ele vai deixar também ser candidato quem ele quiser. Sim, é isso que permite a legislação eleitoral do Brasil. A legislação que foi feita pelos políticos que foram eleitos pelo povo. Eu queria saber quando foi que o Brasil teve um sistema eleitoral muito melhor do que ele tem hoje. Eu queria saber qual é o país do mundo onde o poder não fala mais alto, onde os caciques dos partidos não determinam as coisas que vão acontecer. É um sonho dourado, é uma ilusão achar que você pode construir um modelo onde um político experiente, com nome reconhecido e votação garantida, vai receber o mesmo dinheiro do que uma pessoa que acabou de entrar e que não vai ter votação nenhuma. Isso não existe. Acho que se a legislação precisa ser aprimorada, então vamos aprimorar a legislação. Eu só queria lembrar que ela só piora. Cada vez que se mexe na legislação eleitoral brasileira, ela fica mais complicada e torna os políticos ainda mais reféns. E mais uma coisa, a gente precisa observar o seguinte fenômeno. Políticos novos que se elegem prometendo mudanças, no primeiro dia de mandato, já estão se comportando igualzinho aos outros. Então, meus amigos, é uma questão de incentivos. Os incentivos que esse modelo democrático republicano à brasileira dá para os políticos. Não é apenas uma questão de legislação.